Livro A Revolução Explicada aos Jovens, Monsenhor de Segur. Introdução. Chicote nesses patifes honestos, há outros que, afetando observar escrupulosamente as formas e visagens de obediência e ataviando-se com a fisionomia do respeito, guardam nos corações a preocupação de si mesmos, só dando aos seus senhores a aparência do próprio zelo, e a semelhante categoria eu pertenço. Não sinto respeito nem obediência, mas se assim aparento, é para chegar a meus fins particulares. Não sou o que sou. Otelo de Shakespeare, Ato 1, Cena 1. Primeiro. A admirável figura de Monsenhor Louis Gaston de Segur não precisa de recomendações nem elogios. Sua clara posição de antirrevolucionário será para muitos uma referência na grande confusão em que a história entrou no lamentável século XIX. Podemos comparar a sua magnitude com a de outros ultramontanos que também foram referência para as almas desnorteadas, como o cardeal Pai, o escritor Louis Veuillot, o abade Dom Guéranger, o grande Papa São Pio X. Faróis no meio de uma densa neblina. Não só entenderam o momento gravíssimo em que viveram, algo raro, mas se lançaram a uma reação valente e sem compromissos, algo sem dúvida heróico. Viveu num período em que a confusão das drásticas mudanças de governo e o terror revolucionário já tinham passado. A revolução tinha encontrado um meio de sobreviver ao seu próprio caos e entrado numa inesperada e relativa tranquilidade. As novas ideias encontravam o seu lugar na vida cotidiana, aparentemente pacífica. A todas luzes, os revolucionários venceram. A revolução se instalara de modo definitivo. A revolução não só tinha destruído o ancien regime e todas as suas instituições, mas também tinha entrado nas leis, nos costumes. Fazia parte do pensamento comum. Era já algo de homens sérios e honrados. Naquele momento, os católicos, acovardados diante de algo que se apresentava como absoluto, se perguntavam se não seria mais prudente encontrar um modus vivendi com a revolução. Em uma oposição direta, não deveriam adaptar-se aos novos tempos? A resistência pacífica e silenciosa não seria mais convincente do que aquela ruidosa reação ultramontana? A própria sobrevivência do catolicismo não dependia de que tivessem uma relação de boa vizinhança com aquele novo mundo. Mas, afinal de contas, será tão má assim a revolução? A tentação de acomodar-se aos novos princípios foi a tela de fundo da vida dos católicos do século XIX. Napoleão tinha conseguido, com uma ação maquiavélica, favorecer a igreja perseguida. A inesperada tranquilidade napoleônica para a religião, depois de uma perseguição sangrenta, teve o efeito intentado de anestesiar a reação católica antirrevolucionária e dar nascimento ao liberalismo católico. Foi nesse ambiente cheio de ambiguidades que Monsenhor de Segur exerceu o seu valente ministério. Polemista corajoso, não temeu apresentar-se publicamente contra o movimento geral. Sua ação, contudo, não dirigiu-se principalmente a uma luta direta contra o inimigo, mas, como um bom samaritano, aos católicos incertos e combaleantes. E convém aqui sublinhar um aspecto da obra de Monsenhor de Segur. As linhas bem traçadas do exímio polemista francês não são movidas por um espírito de enfrentamento gratuito, por um rancor dissimulado ou por um desejo de vingança. Suas obras não são, tampouco, nascidas de um espírito retrógrado, fechado às novas ideias. Não são um discurso amargo que quer defender os próprios privilégios. Pelo contrário, ao lado da grande firmeza e lucidez de doutrina, se percebe uma caridade paternal, uma solicitude sacerdotal que quer fazer uma grande obra de misericórdia.
ensinar a verdade aos pobres moços desamparados diante da mentira e da sedução. E ao fazer isto, se expôs a retaliações e perseguições. Sua intenção é pura e sua doutrina segura. Segundo, a presente obra é uma introdução aos moços católicos do seu tempo, do seu equívoco tempo, sobre a natureza e a escorregadia natureza da Revolução Francesa. Monsenhor de Ségur queria especialmente preveni-los contra aquele pacifismo reinante diante do erro. Queria mostrar, e realmente mostra de modo claro e explícito, como a atrativa aparência de humanitarismo e solidariedade que caracterizava os belos e veementes discursos da Revolução em prol da liberdade são apenas uma máscara que esconde uma realidade muito diferente. Nem os belos princípios são verdadeiros, nem as intenções são retas. Trata-se de uma vil demagogia que se opõe como instrumento para destruir a ordem verdadeira. Convém deter-se por um momento neste ponto. O caráter utópico dos princípios da Revolução é evidente. Basta uma simples aproximação da Declaração dos Direitos do Homem para perceber o seu cunho ideológico. Essa se propunha com uma introdução à Constituição que ainda não tinham escrito os deputados revolucionários que tomaram o poder durante os Estados Gerais e formaram a Assembleia Legislativa. Mirabeau, fora da tribuna, chegou a dizer que esta declaração de princípios era prólogo de uma Constituição que ainda não existia e que, quando fosse escrita, restaria muito pouco dessas proclamações iniciais. A inexequibilidade desses admiráveis princípios vem do simples fato de que são falsos. São um discurso em manifesta contradição com a realidade, por mais atrativo e lisonjeiro que pareça. Se a adulação é um vício tão antigo quanto o próprio homem, é, porém, na Revolução Francesa, em que se transformará num instrumento de governo, num sistema, num método estável de conduzir o povo. A ideologia é a organização de um pensamento político-religioso com uma perfeita ordem interna e uma lógica impecável, formando um todo coeso e coerente. Sua única deficiência está no seu divórcio com a realidade. Este caráter ilusório dos fundamentos primeiros da Revolução foi sublinhado e explicado pelo professor Rubem Calderon no seu admirável livro La Révolution Française. Toma-se como evidente que os homens nascem livres e iguais em direitos e permanecem livres e iguais. Sem atentar ao fato de que se está falando de algo que não tem existência real, mas sim de um ente de razão pendurado da árvore de Porfírio, com o gênero e a espécie. Porque este indivíduo isolado, sujeito livre de direitos inalienáveis, não existe. O que existe verdadeiramente nasce sem voz e sem voto no seio de uma família, com apenas certa aptidão para pedir que atendam às suas necessidades elementares. A família o protege, cuida e educa para colocá-lo mais tarde no seio de uma sociedade histórica, na qual irá formando-se até adquirir, já em posse de perfeições alcançadas no trato dialógico com os outros membros dessa sociedade, os direitos que correspondem às suas aptidões para concorrer ao bem comum. A realidade tem sua força de eficácia, mesmo quando não é atendida. As árvores dão seus frutos, mesmo que os botânicos não as conheçam e as estudem. Um pai de família que conduz sua casa, conforme a ordem natural e sobrenatural criada por Deus, encontrará a felicidade de um lar e terá filhos que virão a ser homens admiráveis, mesmo que esse pai de família não seja um filósofo nem tenha estudado e meditado a filosofia ética e política de Aristóteles. Mas a ideologia, pelo contrário, se não é pensada, não existe. Para que tenha seus efeitos e resultados, a utopia deve ser constantemente repetida e pregada, pois no momento em que se faz silêncio sobre ela, os homens a esquecem. E para que seja abraçado pelos homens, o mito deve ser
constantemente prometer os seus dourados frutos futuros aos ouvidos incautos. Respeitando escrupulosamente a estrutura propagandística de toda ideologia, a primeira Constituição Revolucionária Francesa promete nada menos que a bem-aventurança terrenal como seu efeito proporcionado. Dado que a ignorância, o esquecimento e o menosprezo dos direitos do homem são a única causa de infelicidade pública e de desordem de governo, os deputados do povo francês decidiram explicar em solene declaração os direitos naturais, inalienáveis e sagrados ao homem, para que essa declaração esteja sempre presente diante dos olhos de todos os cidadãos do Estado e lhes lembre sem cessar seus direitos e deveres, para que as ações do Poder Legislativo, como as do Executivo, em todo momento possam ser comparadas com a finalidade de toda a vida política e sejam mais estimadas. Para que as exigências dos cidadãos apoiadas sobre princípios firmes ou invariáveis não tendam mais que para a conservação da Constituição e a felicidade de todos. 3. Monsenhor de Ségur apresenta neste opúsculo uma tese central com dois aspectos. A Revolução Francesa poderia parecer um evento pontual e localizado na história política francesa, com uma significação admirável. Seria a conquista do povo, seria uma bela luta pelo direito e pela liberdade. Este livrinho desenvolve a grande tese de que a Revolução Francesa não é uma obra boa e não se trata de um evento exclusivamente francês. No primeiro aspecto, a obra de Monsenhor de Ségur é extraordinária, pois coloca em evidência a grande perversidade dos princípios revolucionários. Revela as intenções secretas das lojas maçônicas que preparam, de longa data, a caída da França. E expõe, por fim, a doutrina infalível dos papas que condenaram solenemente tais erros. A grande conclusão a que quer chegar Monsenhor de Ségur, neste primeiro aspecto, é a de que tanto os princípios como a prática revolucionária são incompatíveis com o catolicismo. Não há acordo possível, não há conveniência pacífica e aceitável de princípios, mesmo que os revolucionários tivessem uma intenção retíssima, sem uma verdadeira traição por parte de um católico. E a sua conclusão dá um passo à frente. Não só não podemos compactuar com a revolução, mas devemos reagir contra ela. Devemos tomar os meios necessários para impedir o seu avanço e devemos lançar mãos à obra de reconstrução do que foi por ela derrubado. Mas o segundo aspecto, o de que a revolução seria um evento francês pontual e localizado, Monsenhor de Ségur chega ao ponto mais importante de sua obra, que é o de mostrar como a Revolução Francesa está em linha de continuidade com a grande rebelião que quer enfrentar toda a autoridade, principalmente a de Deus e sua Igreja. Nasceu no pecado de Lúcifer, foi imitada pelos nossos primeiros pais e foi transmitida até nós pela cidade de Caim. A Revolução Francesa é uma manifestação da revolução do homem contra Deus e suas consequências se estenderam a todo o mundo. 4. Mencionamos num parágrafo acima a perversidade das intenções revolucionárias. Mas poderíamos pôr em dúvida esta afirmação de finalidade da Revolução Francesa quando nos damos conta da enorme fragmentação de suas etapas. O mito criado pelo esforço publicitário do nosso admirável mundo novo insiste em apresentar a Revolução Francesa como um bloco monolítico da ação de um povo oprimido contra um rei que era tirano em confabulação com uma nobreza e um clero convenientes. Este mito é exaltado como paradigma fundador do nosso mundo livre e apresentado com uma veemência afetiva que nos faz suspeitar um esforço de idealização. A manhã era luminosa e de uma seriedade terrível. Uma ideia se levantou sobre Paris, junto com o dia, todos viram a mesma luz. Assim começa Michelet.
o famoso historiador sua descrição de tomada da Bastilha. E conclui: que fique, pois, este grande dia como uma das festas eternas do gênero humano, não só por ter sido o primeiro dia da libertação, mas por ter sido o mais alto da concórdia. Nada mais falso. A Revolução começou como uma tentativa da nobreza de submeter o seu rei. Os nobres tentavam instaurar uma monarquia constitucional, exigindo a convocação dos Estados Gerais. Mas não esperavam que o seu golpe fosse manipulado pela burguesia bem organizada, que numa manobra rápida e forte instaurou a Assembleia Nacional. Mas os agitadores que serviram de instrumento a essa burguesia feroz, lhes escapavam das mãos e tomaram o poder. Mataram o rei, proclamaram a república e finalmente instauraram o período conhecido como Terror. Uma conspiração burguesa conseguiu mandar para a guilhotina Robespierre e retomou o poder, entrando no período termidoriano, em que esta burguesia tira a máscara de qualquer demagogia populista. Conseguiu manter às duras penas um frágil equilíbrio até o segundo diretório, quando dos seus generais, Napoleão deu um golpe de Estado. De 1789 a 1799, nos encontramos com 10 anos de convulsões contínuas e contrárias. A Revolução Francesa parece um estranho processo de um monstro que engole outro, para em seguida ser engolido por outro. Voltemos então à pergunta: como podemos falar de uma intenção perversa da Revolução Francesa, quando cada qual lutava desesperadamente por suas intenções privadas? Se olharmos com cuidado este caos sangrento, encontraremos o denominador comum no desejo de substituir a sociedade fundada na ordem natural por uma constituída com fundamento em anteléquias ideológicas que sejam conforme a sua conveniência. A sociedade não é mais a complexa ordem de instituições e autoridades que começa com a autoridade paterna e chega até a autoridade do rei. A sociedade revolucionária é a plana relação de cada homem isolado e destituído de qualquer apoio com este semidivino, sem rosto, que chamam o Estado, explica o professor Calderon. Quando se esgrime uma utopia, é com o propósito de destruir uma realidade que incomoda. Nem tudo foi lirismo na Assembleia Nacional, e seus membros sabiam com precisão o que queriam destruir sob o título ominoso de privilégio. Era toda uma rede de direitos históricos estruturados para defender uma multidão de organismos sociais intermédios que se interpunham entre uma concepção omnívora do Estado e a anemia de um indivíduo atomizado que a Revolução propugnava. Sabiam também que a sua empresa estava respaldada por uma grande parte da burguesia francesa, que via nesses direitos especiais uma sorte de obstáculo ao livre jogo da economia, que desejavam impor a todo custo, ainda que fosse com o risco de destruir todas as tradições que conservavam o delicado equilíbrio da ordem antiga. O novo ideal social consistia, nos seus primeiros passos, em transformar o Estado num instrumento dos grupos financeiros, mas com suficiente força para destruir todas as sociedades intermédias capazes de opor-se à pressão centralizadora, um direito anterior à própria Constituição do Estado. 5. Voltando às lúcidas e pedagógicas linhas do nosso prelado, a questão das intenções da Revolução é explicada especialmente pelo seu caráter anticatólico. Monsenhor de Ségur mostra de modo mais que suficiente que o ódio contra Deus e sua Igreja está na raiz de todas as manifestações revolucionárias. Não é preciso perscrutar os ocultos ambientes das seitas maçônicas para chegar a tal conclusão. Essa afirmação era clara, pública e repetida constantemente. Podemos perguntar tanto a Voltaire e Marat como ao católico Joseph de Maistre. Com efeito, este último autor dedicou a sua hábil pluma a denunciar o caráter satânico da Revolução.
E o anticatolicismo revolucionário não ficou só na teoria, mas se traduziu numa perseguição sistemática e sangrenta. A Constituição Civil do Clero é uma obra explícita do anticatolicismo reinante. O ódio à Igreja Católica parece ser, portanto, um denominador comum de todos esses caóticos movimentos internos. De fato, a revolução começada pelos nobres não tinha uma intenção antimonárquica. Queriam uma monarquia constitucional na qual o rei lhes obedecesse. Os burgueses teriam apoiado essa monarquia constitucional se o rei e os nobres estivessem prisioneiros das suas chantagens econômicas. A revolução não era contra o rei, mas contra Deus. Para todos, era claro que o belo e humanitário avanço conseguido com a revolução exigia a eliminação da Igreja. Por quê? O rancor acumulado pela Revolução Protestante na Europa foi transmitido tanto pelas guerras como pelo esforço literário dos iluministas. Toda essa corrente de ódio encontrou seu catalisador na luta contra a Companhia de Jesus. As sucessivas expulsões dos jesuítas dos reinos católicos e, finalmente, a sua extinção como ordem religiosa, por um lado retirou um dos grandes inimigos do processo revolucionário do campo de batalha, mas, por outro lado, acendeu a fúria dessas feras ao ver o primeiro sangue. O enciclopedismo vai conseguir organizar e condensar todo este pensamento eclético e contraditório, mas especificamente anticatólico. Era preciso refazer o mundo, repensá-lo sem a fé católica. E assim, quando os acontecimentos circunstanciais da Revolução começaram a suceder-se como explosões em série, o telão de fundo de todas elas era certamente este ódio à religião. Mas permanece a pergunta: por quê? Uma convicção única e profunda parecia unir a todos estes homens. A certeza de que tudo está mal feito e que o homem adquiriu finalmente a capacidade de dar à realidade uma orientação favorável a seus desígnios dominadores. O pensamento dominante entre todos parecia um grito de vitória sobre este mundo submetido. Podemos desfazer e refazer tudo e todos. A própria economia responde às nossas manipulações. Tudo se adapta à nossa ideologia. Fazemos leis que não respeitam absolutamente nada, senão as nossas conveniências. Toda a realidade perdeu a sua dura consciência e se submete com louvável docilidade às nossas mãos conquistadoras. Nada mais poderá nos deter. Conseguimos derrubar todos os usos e costumes anteriores, todas as instituições que preservavam a indigna submissão do homem medieval à realidade. Todas. Todas menos a Igreja. Permitam-me ainda uma longa citação do livro mencionado do professor Calderon. Outro elemento comum à disposição revolucionária é o ódio à Igreja, o desejo nunca bem satisfeito de aplastar a infame e apagar a sua marca dos usos e costumes sociais, porque é ela que inspirou o espírito de submissão às ordens criadas e com elas ao próprio Criador. A Igreja ensinou sempre que há nas coisas uma determinada relação natural e cuja alteração trará aos homens mais males que bens. Diríamos em poucas palavras que a doutrina pregada pela Igreja se põe à vontade revolucionária. Isso, que era muito bem conhecido, tanto pelos cristãos como pelos revolucionários, nos leva a dizer que antes que uma comoção econômica ou política, a revolução, no seu sentido amplo, é uma posição religiosa de selo negativo, uma antirreligião convicta e confessa. Os prodígios do sacrilégio expressam uma paixão impossível de entender em outros termos que não sejam teológicos e totalmente inspirados no odium fidei. É neste sentido que a famosa explicação de Monsenhor Galme sobre a Revolução ganha sua plena inteligência. Se arrancando a sua máscara, pergunta-se a Revolução: quem és tu? Ela lhe dirá: eu não sou o que pensam. Muitos falam de mim e poucos me conhecem. Não sou o carbonarismo, nem o motim.
Nem a troca da monarquia pela república, nem a substituição de uma monarquia por outra, nem a perturbação momentânea da ordem pública. Eu não sou os latidos dos jacobinos, nem os furores de Montaigne, nem a guerrilha, nem a pilhagem, nem o incêndio, nem a reforma agrária, nem a guilhotina, nem as execuções. Não sou Marat, nem Robespierre, nem Babeuf, nem Mazzini, nem Cassucci. Esses homens são meus filhos, mas não eu. Essas coisas são minhas obras, mas não eu. Esses homens e coisas são passageiros, mas eu sou permanente. Eu sou o ódio por toda a ordem que não tenha sido estabelecida pelo homem, e na qual ele não seja ao mesmo tempo rei e Deus. Sou a proclamação dos direitos do homem, sem respeito pelos direitos de Deus. Sou Deus destronado e o homem posto no seu lugar. Eis porque me chamo revolução, eis porque me chamo subversão. 6. Uma última consideração antes de concluir esta introdução. Monsenhor de Ségur chega ao fim da lógica interna dos argumentos do seu livro com uma exclamação diante da magnitude da crise nascida da Revolução Francesa. Para mostrar a profunda instabilidade deste caos instaurado, cita a excelente obra de Monsenhor Gaume. Mais revoluções sociais em um ano que outrora em um século. Os povos brincam com as coroas dos reis, com as crianças com chocalhos. Em 16 anos, 39 tronos tombados, 22 dinastias exiladas, viajando a pé por todos os caminhos da Europa. 25 cartas e constituições aclamadas, juradas e rasgadas. As formas governamentais, as mais opostas, sucedendo-se como as folhas das árvores, como as vagas num mar em fúria. O mundo sobre o vulcão, e todos aqueles que então chamados príncipes, reis, imperadores e chanceleres, sobre os tronos, como o marinheiro no alto do navio durante a tempestade. Monsenhor de Ségur se levanta, então, no fim desta longa análise dos princípios, intenções, consequências e frutos da Revolução, a uma consideração de ordem teológica. Esta crise dá sinais de ser a que foi anunciada pela Escritura como a preparação para a terrível aparição do Anticristo. Como escritor metódico, nosso autor recolhe e resume toda a doutrina sobre este enfrentamento final. Retira a inteligência dos seus leitores da longa ridicularização dessa figura profetizada, feita pelo racionalismo, e mostra-nos a sua dramática atualidade. Mas perguntemo-nos também, por que considerar a Revolução Francesa como marco já próximo da instauração dos anomos temido? Não passou a Igreja por outras tempestades semelhantes durante toda a sua história? Não saiu de todas elas fortalecida? O que tem essa revolução de tão particular que a distingue? Sem contradizer a linha de continuidade, sem negar a sua genealogia, podemos dizer que há algo novo e diferente aqui. Podemos dizer que na Revolução Francesa sucede algo sem precedentes, fazendo com que todas as revoluções anteriores encontrem nesta um evento aglutinador e que todas as revoluções seguintes tenham a marca da sua novidade. O movimento revolucionário tomará uma forma civilizacional no final da Idade Média, no século XIV. Ali o humanismo nascente proporá um giro antropocêntrico, verdadeiro movimento de apostasia onde o homem ocupará o lugar de Deus. Os elementos que surgirão deste giro são muitas vezes incongruentes e contraditórios, tendo uma unidade apenas negativa. Sua força é enorme, mas apenas destrutiva. Sua eficácia é apenas dissolvente. Os frutos dessa aluvião deletéria são incompatíveis entre si. A revolução é capaz de destruir a cristandade, mas não é capaz de formar uma nova civilização. O seu processo conduz necessariamente a uma destruição completa.
Mas algo imprevisto apareceu naquele fim do século XVIII, nas convulsões francesas. O processo da Revolução Francesa conseguiu uma aglutinação numa espécie de gestação monstruosa e finalmente deu à luz um corpo improvável, inesperado. A Revolução Francesa deu à luz este monstro que não só destrói a ordem verdadeira, mas consegue edificar uma civilização ideológica, o liberalismo. Essa breve introdução não é o lugar para lançar-se na difícil busca da identidade liberal. Mas podemos, seguindo os grandes autores já mencionados, sublinhar um elemento que lhe é essencial e explica, ao menos em parte, o paradoxo que acabamos de indicar. A unidade de elementos contraditórios e a capacidade de construir a partir de princípios essencialmente deletérios foram alcançados na Revolução Francesa por uma adaptação a uma forma parasitária. Essa adaptação foi feita pelo gênio maquiavélico de Napoleão. Napoleão viu na guerra contra os católicos monarquistas da Vendéia a enorme força da civilização fundada na verdade. Viu também, e bem de perto, a desordem constante e exponencialmente progressiva dos princípios ideológicos da Revolução. Pensou então que o único meio de preservar a Revolução da sua inevitável autofagia era fazê-la viver como um vírus num corpo vivo. Napoleão restaurou o exército, promoveu a aristocracia, se fez imperador monárquico, favoreceu a Igreja. Poderíamos pensar que estamos no caminho inverso da Revolução. É certo que não. Quer preservar, na melhor forma possível, o corpo social no qual deve se desenvolver o câncer da ideologia. Essa perfeição do mal, essa eficácia do erro, essa tão sutil adaptação do inconciliável parece certamente indicar que estamos entrando numa etapa final de preparação para a chegada do Anticristo. O liberalismo será o caldo de cultivo de onde nascerá o anunciado tirano blasfemo. 7. Na sua conclusão, Monsenhor de Ségur nos adverte que a nossa resistência deve ser principalmente interior e sobrenatural. Não devemos ter medo nem perder a coragem, pois a vitória deste mundo, que se apresenta tão absoluta, é aparente e ilusória. A crise não deixa de ser enormemente grave. Mas como nosso Senhor conseguiu a vitória contra o demônio e o mundo nas dores de sua cruz, assim também fará a Santa Igreja. Neste ponto é admirável a magnanimidade deste coração valente que nos aconselha a preparar-nos para o martírio. Se a hora das trevas, a hora do príncipe deste mundo é chegada, se é nos desígnios de Deus que nós sucumbiremos na luta, defendendo os direitos de Deus até o fim, ao menos teremos sido bons e fiéis servidores e poderemos dizer, como o grande apóstolo: eu guardei a fé, nada mais me resta que receber a coroa da justiça que me dará nosso Senhor, o justo juiz. Propõe como grandes remédios a devoção à Santíssima Eucaristia e o amor de Nossa Senhora. Justamente as duas colunas que São João Bosco viu no seu sonho profético sobre a crise da Igreja, onde o Papa ancoraria a nave de Pedro e com isso venceria a tempestade que ameaçava sussurrá-la. Dá também alguns conselhos nascidos de um coração sacerdotal experimentado. Fugir das inquietas agitações deste mundo, onde se perde a paz da alma e a incapacidade de discernimento. Não se deixar seduzir pelos bens materiais que a revolução pode oferecer-nos ou ameaçar roubá-los. É preciso afastar de nossos corações os bens perecíveis que a revolução pode arrebatar-nos, usando este mundo ou não, tendendo à pátria celeste e na terra, vivendo somente para a eternidade. Aconselho uma dedicação séria e constante à formação católica da inteligência. Enfim, recomendo aos jovens uma instrução religiosa muito forte e sólida. Recomendo uma vida de verdadeira piedade. As luzes do Espírito não bastam.
É necessário, por outro lado, a santidade do coração. Todo homem que quer reagir seriamente contra o mal que nos devora deve viver na verdade cristã, levar uma vida pura, inocente, distante do mundo e animada do espírito do Evangelho. Ele deve rezar muito, comungar frequentemente, buscar em suas fontes vivas a verdadeira vida cristã e católica. Os homens de fé, de oração e caridade possuem o segredo das grandes vitórias. Por fim, aconselha insistentemente permanecer unido ao Papa. Este último conselho o apoia na doutrina da infalibilidade papal. Escutar a premente exortação do nosso autor poderia levar-nos a certa perplexidade quando considerarmos que os papas, desde o Concílio Vaticano II, favorecem o pensamento liberal e perseguem os que querem permanecer católicos. Os católicos, os verdadeiros católicos de coração e de espírito, somente eles estão alhures do campo da revolução, mas que eles evitem se deixar seduzir em meio ao contágio público. Só um homem no mundo está absolutamente protegido da sedução. É aquele para quem teria dito o Cristo: rezo para ti, a fim de que a tua fé não esmoreça, por sua vez confirme teus irmãos. O Papa, o sucessor de Pedro, o chefe da igreja, está protegido por Deus contra todos os erros e, por consequência, contra o erro revolucionário. Como Papa, como doutor católico, ele não pode ser seduzido. Apeguemo-nos indissoluvelmente ao ensinamento pontífice. Elevemos nossos olhares fiéis acima de todas as cabeças, acima de todas as coroas, e mesmo acima de todas as mitras, para fixá-los sobre a tiara de São Pedro. Saber o que ensina o pontífice romano, o vicário de Deus, e pensar como ele, crer como ele, falar como ele. Este é o único meio infalível de escapar da revolução. O modernismo reinante, que não é outra coisa senão os princípios da revolução na vida da Igreja, quer nos fazer cair num falso dilema. Ou obedecer aos papas liberais e segui-los na autodemolição da Igreja, como disse Paulo VI, ou negar a infabilidade pontífice, resistir à sua autoridade e doutrina, mas permanecer católicos. O drama é verdadeiro, mas o dilema é falso. O modernismo, sendo um ramo do liberalismo, tem como fundamento um horror a toda autoridade, pois esta seria um atentado contra a liberdade de pensamento. A hierarquia eclesiástica, que se propõe como moderna, quer exercer uma autoridade do consenso, quer ser a voz que dá certa unidade a uma livre pluralidade. Este estranho modo de governo que vemos instaurado em todos os âmbitos da vida da Igreja, desde o Concílio Vaticano II, não quer ensinar de modo infalível com a autoridade de Cristo. O Papa não quer atuar como Papa. O conselho dado então por Monsenhor de Ségur se parece no fim das contas com a posição de Dom Marcel Lefebvre. Não somos rebeldes protestantes que resistem à autoridade papal. Não somos galicanos que limitam a extensão da infalibilidade do Romano Pontífice. Pelo contrário, somos nós que levantamos a voz do próprio Papa para afirmar que ele é o vigário de Cristo. O Papa, o sucessor de Pedro, o chefe da Igreja, está protegido por Deus contra todos os erros e, por consequência, contra o erro revolucionário. Como Papa, como doutor católico, ele não pode ser seduzido. O Papa, como Papa, não pode ensinar o erro revolucionário. Nós resistimos a essa ilegítima autoridade democrática que quer se fazer passar pela autoridade infalível de Cristo. Que as últimas palavras do opúsculo nos sirvam de âncora para a nossa firmeza vacilante. Sobretudo, não percamos a coragem. Antes, saudemos o triunfo prometido pela verdade. Após a hora das trevas, a Santa Igreja ressuscitará gloriosa e reinará em todo o universo. Quando se cumprir, em toda a sua extensão, a infalível e consoladora profecia do Evangelho, não haverá mais que um rebanho e um pastor.
et erit unum ovili et uno pastor. Padre Luiz Cláudio Camargo, Fraternidade Sacerdotal São Pio X.